Olá pessoal, seja bem-vindo! Hoje eu vou falar com você sobre o uso dos óleos essenciais no difusor de aromas elétrico. Essa é uma das formas mais utilizadas e seguras de usar os óleos essenciais e muita gente tem dúvidas sobre isso. Então, na hora de comprar esse difusor, muita gente pergunta qual que é o melhor. Então, na minha opinião, o melhor difusor de aromas que tem é aquele difusor ultrassônico, que você coloca a água e coloca os óleos essenciais, porque dessa forma ele vai dispersar esses aromas junto com o vapor da água, o que é uma forma muito prática. Uma das coisas que eu acho bem importante de você saber é que esse difusor, ele vai ter um recipiente, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês ele físico, mas ele tem um recipiente que é para colocar água. Nessa água é que você pinga os óleos essenciais. Tem alguns difusores que tem um filtro e daí você usa o óleo essencial dentro desse filtro, o que dificulta um pouco quando você vai mudar de aroma. Então esse difusor que ele tem um recipiente de água, eu considero muito melhor do que esses que você vai trocar o filtro, porque depois quando você quiser mudar de aroma pode atrapalhar. Outra coisa que é bem importante de você saber é que mesmo o difusor sendo uma forma prática e segura de usar a aromaterapia, também é legal você saber que existem grupos especiais. O que são esses grupos especiais? Por exemplo, bebês, crianças, idosos e pessoas que têm uma condição especial de saúde. Por exemplo, tem uma pressão alta, pressão baixa, epiléticos, são pessoas que a gente tem que ter uma atenção maior, tá? Então, mesmo sendo uma forma de uso segura, você tem que saber que óleo que você vai utilizar, qual é a quantidade certa. Outro dia eu vi uma reportagem que falava de pessoas que se intoxicavam com o uso desses difusores. Agora que ele é mais difundido e todo mundo quer usar o difusor de aromas em casa. Então vamos lá, a parte prática. Quantas gotas que você vai utilizar nesse difusor? Depende de quem que vai estar nesse ambiente, depende o tamanho do ambiente que você vai colocar. Então todos esses fatores têm que ser levados em consideração antes de você colocar esse óleo essencial nesse difusor. Normalmente a gente utiliza entre 7 a 12 gotas de óleo essencial nesse difusor de aromas ultrassônico, mas vai depender exatamente desses pontos que eu te falei. Qual que é o óleo que você vai usar? Quem é que vai estar nesse ambiente? Qual que é o tamanho desse ambiente? Qual que é o tamanho do recipiente de água do difusor? Eu falei aqui 7 a 12 gotas, mas você pode querer usar aí mais de um óleo essencial, 1, 2 ou 3 no difusor. E isso até pode acontecer, desde que você saiba que essas gotas que eu te falei é a quantidade total que você vai colocar no difusor. Nos casos especiais de crianças, bebês, idosos e pessoas com uma condição de saúde especial, você vai ter que avaliar bem qual é o óleo essencial que você vai colocar e quantas gotas que você vai usar desse óleo. Nessas condições especiais, a quantidade é sempre reduzida. Eu não vou colocar a mesma quantidade de óleo essencial num ambiente para um bebê do que eu usaria para um adulto. Sempre a quantidade vai ser menor. Outra coisa importante de você saber é que existem óleos essenciais que a gente chama de dermoagressivos. Esses óleos essenciais, se forem passados na pele, sem a diluição adequada em óleo vegetal, podem trazer uma irritação, vermelhidão na pele. Sil, mas o que isso tem a ver com difusor de aromas? Quer dizer que esses óleos são irritantes para a pele e mucosas. E se você colocar mesmo no difusor de aromas, que não vai ter contato com a sua pele, se você utilizar uma quantidade muito grande desses óleos, você pode ter uma irritação sim. Nessa região aqui que você inala pode ficar ardendo, dependendo se é um óleo, por exemplo, que tem um mentol na sua composição, como é o caso das hortelãs e mentas, você pode ter uma ardência nos olhos. Então é muito importante que você saiba exatamente o que você está fazendo, para que não tenha nenhuma reação desagradável aí na sua casa.
Tá, mas me conta aí, Sil, quais são esses óleos que eu tenho que ter uma atenção maior? São os óleos que são ricos em fenóis e aldeídos, que é o caso aí, por exemplo, do tomilho timol, do orégano, do cravo, do manjericão, das canelas. Todos esses óleos são irritantes para a pele e mucosas. Então, mesmo que você utilize no difusor, a quantidade tem que ser bem reduzida. E não é aconselhável esses óleos essenciais para crianças e para todos esses casos especiais aí que eu te falei. Na aromaterapia, às vezes menos é mais. Uma quantidade pequena de óleo essencial já pode fazer você chegar ao seu objetivo sem exagero. Fique atento a essas dicas para que você possa utilizar os óleos essenciais sem ter nenhuma surpresa desagradável. Então agora eu vou te mostrar na prática como que você pode usar esse difusor de aromas elétrico ultrassônico. Então tá, agora eu vou mostrar para você o difusor que eu tenho e como que é a forma de utilização dele. Esse aqui é esse difusor que eu te falei, ele é elétrico, ultrassônico, ele vai ter uma cúpula, que é a parte de cima dele, e tem a parte interna também. Aqui, como vocês podem ver, tem um nível, aqui é o nível que eu vou colocar o máximo de nível de água, e aqui dentro eu vou colocar a água. Coloquei a água até esse nível máximo e eu vou colocar aqui um óleo de manjericão doce, que é um óleo que eu gosto quando eu tô trabalhando. É aquilo que eu falei pra vocês, a quantidade de gotas é muito relativa e para isso você tem que conhecer os óleos essenciais. Esse óleo aqui eu vou colocar 7 gotas dele. Coloquei 7 gotas. Como eu falei para vocês, a quantidade pode ser entre 7 a 12 gotas, mas é muito relativo, porque depende muito de qual óleo, qual que é o ambiente, para qual pessoa que eu vou usar. Então, apesar de ter esse parâmetro aí de 7 a 12 gotas, mas é importante que você conheça que óleo que você vai trabalhar para você saber exatamente a forma adequada de você usar. Coloquei aqui aquela cúpula por cima. E aí esse difusor, ele tem 2 botões. Claro que cada um aí vai ter um difusor diferente, nem sempre vai ser esse, mas é a mesma dinâmica. Ele tem um botão, que é o botão para você ligar, e normalmente esses difusores têm uma luminária, não é uma regra, tem alguns que não tem, mas normalmente tem. Um é para a luminária e o outro é para o tempo de uso. Esse difusor aqui, eu posso deixar ele ligado 1 hora, 3 horas ou 6 horas. E ele tem, eu vou ligar primeiro a luminária aqui para vocês verem, ó. Você vê que ele começou na luz vermelha. Se eu deixar ele assim, ele vai trocando, ó. Agora ficou laranja e ele vai mudando de cor sozinho, olha, amarelo, vai pro verde. Ou eu posso alterar aqui também, ó. Eu quero a luz azul. Se eu alterar, ele vai ficar sempre na luz azul. Aí aqui, você vê que eu ainda não liguei, não tá saindo vapor ainda. Então aqui agora eu vou ligar, ó. Liguei o difusor. Aí eu posso colocar, eu quero 1, 3 ou 6 horas. Vou colocar 1 hora. Pronto. Aqui ele já tá saindo o vapor da água junto com os óleos essenciais. Então, o tempo que eu vou utilizar é muito variável. A aromaterapia, ela tem que ser avaliada de acordo com a situação que você vai trabalhar. Ah, quer dizer que eu preciso ficar aqui 1 hora, eu coloquei 1 hora, tem que ficar 1 hora? Não. Às vezes eu posso colocar 10 minutos, esse óleo vai fazer a função que eu quero dele e depois eu posso desligar. Bom, digamos que eu usei aí 10 minutos, que era o tempo que eu gostaria de usar desse difusor. Então eu vou desligar ele. Ó, ele fez esse barulhinho, eu desliguei. E aí o que acontece? Eu tenho água aqui dentro. Normalmente esses difusores, eles vêm com um recipiente para você colocar a água. Depois que você usar, que você terminar o uso, é indicado que você remova essa água daqui. Também é legal fazer uma limpeza uma vez pelo menos por semana com água e vinagre, porque essa água com vinagre, ela ajuda a desencrostar todos os óleos que ficam aqui dentro. Imagina que hoje você escolheu a laranja para usar, amanhã é a lavanda, depois de amanhã é o limão, e esses óleos, eles vão ficando incrustados aqui. Então, pelo menos uma vez por semana, o que você pode fazer? Colocar essa quantidade de água dividida entre metade
vinagre, metade água. E aí você coloca aqui, não precisa ligar o difusor, você vai deixar ele só com essa água. Deixa por 1 hora, 2 horas mais ou menos, depois você remove essa água e seca direitinho. Quanto melhor você cuidar do seu difusor, mais tempo ele vai durar. Então tá, pessoal, essas são algumas dicas para que você possa escolher aí o seu difusor de aromas elétrico e usar ele com segurança. Se ficar alguma dúvida, é só você deixar aí nos comentários. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, ative as notificações para você saber de todos os vídeos novos. Então, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.